Olá e bem-vindos. Se os nossos scripts em Python já estão a ficar parecidos com um novelo de lã todo emaranhado, então esta análise é mesmo para nós. Hoje a gente vai deixar para trás os scripts simples e mergulhar a fundo no poder da programação orientada a objetos. É, a sério, uma mudança de mentalidade que vai transformar completamente a forma como organizamos o nosso código. Pois é, esta é a grande questão, não é? A pergunta que todo programador acaba por fazer. À medida que uma aplicação cresce, meu Deus, manter a clareza, a lógica, a capacidade de manutenção pode tornar-se um verdadeiro pesadelo. A complexidade começa a acumular-se e de repente uma pequena alteração pode deitar tudo abaixo. E a resposta? A resposta está numa ideia super elegante. Em vez de pensarmos só em funções e lógica, a gente começa a modelar conceitos do mundo real como objetos. Pensem nisto. Um objeto é uma coleção de dados e dos comportamentos associados a esses dados. Tudo ali, encapsulado numa única unidade. Ok, é muito importante perceber isto. Programação orientada a objetos, ou POO, não é só aprender uns comandos novos. Não. É um paradigma. É uma forma completamente nova de pensar. Em vez de escrevermos uma lista gigante de instruções, passamos a construir sistemas com blocos de construção que interagem entre si, tal e qual como no mundo real. E se isto tudo parece um bocado intimidante, calma, não há problema. O próprio autor do livro que estamos a usar como fonte, o Dusty Phillips, admite que se sentiu assim no início. É uma jornada, e até os especialistas tiveram de começar por algum lado. Isto para mim humaniza imenso o processo de aprendizagem e mostra que é perfeitamente normal sentirmos desafiados. Para entender a POO, a gente precisa de dominar dois conceitos fundamentais, classes e objetos. E a melhor analogia tirada diretamente da nossa fonte é pensar na diferença entre a planta de um edifício e o edifício em si. Então, a classe é a planta, é um modelo, não é a coisa real, atenção, mas sim a descrição detalhada de como essa coisa deve ser. Ela define as características, a que chamamos atributos, e as ações, a que chamamos métodos. E vejam só como é fácil começar. Não é preciso nenhum ritual complicado. A gente começa com a palavra-chave classe, dá-lhe um nome, tipo minha primeira classe, e termina com 2 pontos. A palavra passe ali só diz ao Python que por agora a classe não faz nada. E pronto, já temos uma planta válida. Simples, não é? O objeto, por outro lado, é o edifício real construído a partir da planta. É uma entidade concreta, viva, no nosso programa. Podemos ter muitas casas, ou seja, objetos, construídas a partir da mesma planta, da mesma classe. E cada uma delas é única. E criar um objeto é tão simples como chamar o nome da classe seguido de parênteses. Como vemos aqui, A e B são agora 2 objetos distintos. São 2 casas separadas, cada uma construída a partir da mesmíssima planta minha primeira classe. São completamente independentes e ocupam locais diferentes na memória do computador. Ok, então os nossos objetos existem, mas ainda não fazem nada nem guardam informação. Vamos dar-lhes algumas características. Em POO, chamamos estes dados atributos. Pensem neles como variáveis que pertencem a um objeto específico. A simplicidade aqui é a chave de tudo. Depois de criar uma instância como o P1, usamos a notação de ponto para lhe atribuir características. Ao escrever P1.x igual a 5, estamos basicamente a dizer que este ponto específico tem uma coordenada x com o valor 5. Outro objeto da mesma classe, ponto, podia ter os seus próprios valores para x e y completamente diferentes. Ter dados é ótimo, claro, mas o verdadeiro poder vem quando os objetos podem fazer coisas, quando podem realizar ações. E essas ações chamam-se métodos. Um método é, na sua essência, uma função que pertence a uma classe. Vamos ver o exemplo prático. Dentro da nossa classe, ponto, definimos um método chamado reset. Reparem bem, parece uma função normal, mas está dentro da classe. A sua única missão é alterar os dados do próprio objeto, neste caso, redefinindo as coordenadas x e y para 0. A pergunta de $1 milhão para quem está a começar com classes em Python. O que é aquele parâmetro self? Parece que surge do nada, mas é a chave para tudo. É a forma como um método sabe a que objeto específico é que se está a referir. A magia, na verdade, acontece em 3 passos simples. Primeiro, a gente define o método com self como o seu primeiro parâmetro. Segundo, chamamos o método no nosso objeto, por exemplo, p.reset. E agora vem o truque. No terceiro passo, o próprio Python pega no objeto p e passa-o secretamente como aquele primeiro argumento, o self. É assim que o método reset sabe que tem de atuar no objeto p e não noutro qualquer. Mas
E se quiséssemos garantir que um ponto tem sempre coordenadas x e y assim que é criado? Para isso, usamos o método especial __init. Este é o construtor da classe. É um método que é executado automaticamente sempre que o novo objeto nasce, por assim dizer. É o local perfeito para configurar o seu estado inicial. Agora que já entendemos os blocos de construção individuais, objetos com os seus dados e as suas ações, o próximo passo é ver como é que eles se relacionam. Para construir sistemas complexos de forma organizada, usamos principalmente duas relações, herança e composição. Este slide resume tudo de forma brilhante. A herança cria uma relação do tipo E1. Pensem nisto, um caniche é um cão. Permite que uma classe mais específica herde características de uma mais geral. A composição, por outro lado, cria uma relação tem-um. Um carro tem uma roda. Isto permite-nos construir objetos complexos a partir de objetos mais simples. Faz todo o sentido, certo? Pode parecer muito trabalho, sei, mas a recompensa por pensar desta forma orientada a objetos, é enorme. Não se trata apenas de organização. Trata-se de escrever código que é mais claro, mais reutilizável e, acreditem, muito mais fácil de manter a longo prazo. Pensem nisto por um segundo. Quando criamos uma classe fatura com métodos claros como calcular_total ou marcar_ como paga, o próprio código começa a documentar-se a si mesmo, torna-se intuitivo. Outra pessoa que pegue no código, ou até nós mesmos, daqui a 6 meses, consegue ler e perceber imediatamente o que ele faz. E a beleza disto é que o próprio Python recompensa esta estrutura. Se documentarmos as nossas classes e métodos com docstrings, a ferramenta de ajuda integrada do Python consegue gerar esta documentação limpa e legível automaticamente. Isto mostra o quão profundamente estes conceitos estão enraizados na própria linguagem. E para terminar, fica aqui uma pergunta para levar daqui. Olhem à vossa volta. O que no mundo que nos rodeia poderia ser um objeto? Um utilizador, um produto, um e-mail, uma transação bancária. O mundo está cheio de conceitos à espera de serem modelados. E começar a ver o mundo através desta lente, esse é o verdadeiro primeiro passo para dominar esta forma tão poderosa de programar.